Começar do zero. Então vamos lá, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quando nós estamos trabalhando com a física, nós precisamos de algumas grandezas, compreender alguns tipos de grandezas. Veja bem, nós temos dois tipos de grandezas na física. Eu tenho uma grandeza chamada grandeza vetorial e uma outra grandeza chamada grandeza escalar. Uma é vetorial e a outra é escalar. A grandeza escalar é aquela grandeza que você está acostumado a mexer com ela, a trabalhar com ela há muito tempo. Por quê? Porque essa grandeza escalar, só um minuto, tem alguém aqui na sala de espera, deixa eu admitir eles. A grandeza escalar é aquela grandeza que você está acostumado a trabalhar desde criança. Por exemplo, você está somando dinheiro, você soma R$100 com R$200. Isso é igual a R$300. Na física, nem sempre vai ser possível fazer isso. Nem sempre vai ser possível fazer isso. Por que nem sempre vai ser possível fazer isso? Porque tem grandezas na física que não adianta eu somar desse jeito, porque eu não vou encontrar o resultado que eu quero. O resultado que realmente acontece. Deixa eu explicar melhor isso. Primeiro, Samuel e Maísa, que entraram agora, coloquem o número das turmas, por favor. Então, vamos lá. A grandeza escalar é aquela grandeza que, para ser entendida, basta apenas um número seguido de unidade. Basta apenas o quê? Um número seguido de unidade. Isso é uma grandeza escalar. Você não precisa de mais nada para poder entender. Um colega seu vira para você e fala assim, eu comprei esse tênis aqui por R$100. Caramba, R$100? R$100. Você entende isso? Entende. Você não precisa falar que é R$100 na horizontal, da direita para a esquerda. Você vai empilhar arroz, por exemplo. Você empilha 3 quilos de arroz mais 5 quilos de arroz. 3 quilos mais 5 quilos dá quem? 8 quilos. 3 com 5 dá 8. Então, massa também é uma grandeza escalar? É. Dinheiro, preço é uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Por exemplo, somar 3 quilos com 5 quilos é igual a 8 quilos. Você precisa falar assim, eu estou segurando aqui um pacote de 5 quilos e outro pacote de 3 quilos. Isso vai me dar 8 quilos. 8 quilos. Você entende? Ou você tem que falar 8 quilos na vertical, de cima para baixo? Não, basta 8 quilos, você entende. Quem eu coloquei aqui um cara no hospital aqui, medindo a temperatura. Se eu falar que a temperatura do corpo dele é 32 graus Celsius, todo mundo entende? Sim, todo mundo entende. Não precisa de mais nada para poder entender. Basta olhar o termômetro 32 graus Celsius. Ou seja, essas grandezas, que basta um número. Basta um número. Um número. O número eu vou chamar de valor. Um valor mais unidade. Você compreende? Essa grandeza chamada de grandeza escalar. Grandeza escalar. Então, vamos lá. Perfeito. Muito bem. Então, o que vem a ser uma grandeza chamada de grandeza vetorial? Uma grandeza chamada de grandeza vetorial, quanto ela, para ser entendida, para ser compreendida, ela precisa muito mais do que um número e uma unidade. Um número e unidade, um valor e unidade, né? Nós chamamos de módulo. Módulo
Vou desligar minha internet porque está muito instável aqui. Módulo. O que vem a ser módulo? Módulo primeiro ano. É número mais unidade. Isso é uma grandeza escalar. É aquela grandeza que, para ser compreendida, para ser entendida, basta apenas um número seguido de unidade. Essa é escalar. A vetorial, para você entender uma grandeza vetorial, você tem que entender assim, ó. Ela precisa de um módulo, ela precisa de uma direção e ela precisa de um sentido. Vamos explicar isso melhor? Eu tenho essa pessoa empurrando essa caixa aqui na horizontal, não tenho? Se eu falar assim, ó, a caixa foi empurrada, dá para entender? Simplesmente falando assim, ó, a caixa foi empurrada. Ou melhor ainda, aplicou-se uma força na caixa. Esse texto dá para entender o que aconteceu? Mas não dá. Por que não dá para entender o que aconteceu? Porque eu posso estar aplicando uma força aqui em cima, ó, de cima para baixo. Vou chamar de F1. Eu posso estar aplicando uma força aqui, ó, na horizontal para cá, ó. F2. Eu posso estar aplicando uma força aqui, ó, inclinada. F3. Eu posso estar aplicando uma força aqui, ó. Você está vendo a quantidade gigantesca de possibilidades que tem para que isso aconteça? Você já viu o tanto de possibilidade que tem? Então, para eu poder saber o que caso está acontecendo, que caso é esse, eu vou aplicar, eu tenho que explicar, eu tenho que dizer, porque a força F1 ela é diferente da força F4, que também é diferente da força F2, que também é diferente da força F3. Então, uma grandeza, para poder ser entendida, uma grandeza vetorial, para poder ser entendida, para poder ser compreendida, ela precisa de módulo, direção e sentido. Porque, olha só, vamos entender isso aqui. Essa força F4, ela está na horizontal. Essa força F4, na horizontal, ela está indo de A para B. A força F2 também está na horizontal. Só que a força F2, ela está indo de C, de B, por exemplo, para A. Então, veja bem, a força F4 não é igual à força F2. Alan, vamos supor, vamos melhorar isso. Vamos falar que a força F4 vale 100 newtons. Newton é unidade de força. A força F2 vale 80 newtons. Vamos pôr 100 mesmo, 100 mesmo. F4 e F2 são iguais? Não são. Por que F4 e F2 não são iguais? Vou te explicar o porquê. Porque para duas forças, dois vetores, para serem iguais, eles devem possuir mesmo módulo, mesma direção, e mesmo sentido. A força F4 e F2 possuem a mesma direção, é horizontal. Mas olha o tamanho da F4. A F4 é 100.
F2 também é 100. Ó, então, direção, ok. Módulo, que é o valor mais unidade, ok. Mas o sentido? Ah, uma é da direita para a esquerda, outra é da esquerda para a direita. Tá certo? Quando eu falo direção de um vetor, eu estou falando horizontal, vertical, fazendo tantos ângulos, tantos graus, horizontal com vertical. Sentido. O sentido, você vai escrever o sentido em cima da direção. Por exemplo, de A para B. De A para B. De B para A, entendeu? Então, em resumo, o que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. O que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Então, dois vetores, para serem iguais, eles têm que possuir mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Sara Victoria, você não colocou que turma que você é. Coloca, por gentileza. Então, vamos lá. Então, o que nós falamos até agora? Nós temos dois tipos de grandeza, escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar é que a grandeza para ser entendida basta apenas um número seguido de unidade. A vetorial precisa de um número seguido de unidade, direção e sentido. Perfeito? Então, vamos lá. Só um minuto aqui. Leandro, o seu som está ativado. Desativa para mim, por favor. Então, vamos lá. Então, vem, bem. Ok. Tranquilo. Então, vamos avançar aqui. Então, vamos estudar a representação da grandeza vetorial. Como eu falei, aquela grandeza para ser compreendida precisa de um módulo, direção e sentido. Aqui eu coloquei um vetor de deslocamento de módulo 20 km. Como é que eu represento um vetor? Está vendo aqui uma reta R? Essa reta R, muitos livros chamam ela assim, ó, de reta suporte R. Reta o quê? Suporte R. Ah, reta suporte R. Meu vetor é desenhado em cima dessa reta. Bem aqui, ó, eu tenho minha origem. Isso aqui é chamado de origem. Essa pontinha é chamada de quem? Extremidade. Origem, extremidade. Um vetor ele é representado por uma letra, olha aqui o desenho, ó, uma letra e uma seta em cima. Letra e seta em cima. Essa é a representação do vetor. Quando eu vejo isso aqui, ó, eu leio vetor D. Leio o quê? Vetor D.
O que caracteriza um vetor? Módulo direção sentido. E é o que isso, quando eu falo que caracteriza um vetor, eu estou falando isso aqui, ó. Para ser compreendido, precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido. Módulo, direção e sentido. O que está escrito aqui? Vetor D. Alan, você falou que módulo do vetor é um número seguido de unidade. Verdade. Então, D igual a 20 quilômetros é o módulo do vetor. É o módulo do vetor. Módulo do vetor. Número seguido de unidade. Módulo do vetor. Beleza. Vamos entender, então, o que seria um chamado vetor deslocamento. Vamos entender isso. O que seria o vetor deslocamento? Veja bem, eu estou seguindo a sequência do seu livro. Se você pegar o seu livro, eu estou fazendo a mesma sequência. Inclusive esse texto, essas imagens, tudo eu estou tirando dele. Beleza. Então, olha só. Sara Victória, por gentileza, coloque o número da sua sala. Tá bom? Estou aguardando. Se não colocar, eu poder dar sequência. Daqui a pouco eu verifico. Então vamos lá. Para ir da cidade A à cidade B, um automóvel percorre o trajeto em azul, indicado na figura em 1 hora. A quilometragem observada pelo motorista no odômetro do automóvel, no fim desse percurso, é de 80 quilômetros, ligando a cidade A à cidade B por um vetor. Verificamos como uma escala que a medida desse vetor corresponde a 50 quilômetros. O vetor D representado, o vetor D representado na figura, que une a posição inicial à posição final da trajetória de um móvel, é denominado vetor deslocamento. É denominado o quê? Vetor deslocamento. Então vamos entender. A quilometragem observada pelo motorista no odômetro do automóvel, no fim do percurso é de 80 km. Então ele saiu de A, chegou em B, passou, quando ele sai de A e chega em B, ele faz esse caminho de azul aqui, ó. Esse caminho de azul. Sai de A e chega em B. Beleza. Então faz esse caminho aqui, ó. Esse caminho que ele está fazendo é um deslocamento escalar. O deslocamento vetorial, que ele chama aqui de vetor D, que é representado, une a posição inicial à posição final. Gente, isso aqui é muito importante. Vamos guardar isso com carinho. O vetor deslocamento une a posição inicial
a posição final da trajetória. O que une o vetor deslocamento, a posição inicial, ao A aqui, ó, que é o início, a posição final. Esse vetor D aí, ó, é o que nós chamamos de vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento ele vai unir a posição inicial à posição final. E é lógico que o vetor deslocamento e o ΔS, que é a variação de espaço, nem sempre vão possuir a mesma medida. É claro, de A para B, andando por esse caminho aqui, ó, percorrendo esse caminho aqui, um deslocamento escalar, me daria 80 quilômetros. Unindo o ponto A ao ponto B, ele dá apenas, no nosso exemplo, 50 quilômetros. Então, vamos entender melhor isso. É necessário discernir, ou seja, separar, as duas grandezas que se relacionam com o movimento desse automóvel. A grandeza escalar corresponde ao comprimento da trajetória, ou variação da posição. Ou seja, esse caminho aqui que ele está fazendo, ó, esse caminho aqui que ele está fazendo. Ele sai de A e ele chega em B por esse caminho aqui. Isso é o meu vetor deslocamento. Perdão. Isso é o meu deslocamento escalar, quando ele faz esse caminho. Quando eu uno o ponto inicial ao ponto final por uma reta, esse ponto inicial ao ponto final por uma reta é chamado de vetor deslocamento. Então, olha o que ele fala aqui para mim. A grandeza vetorial tem orientação em módulos ligados apenas aos pontos inicial e final. No caso de A para B, com o módulo do vetor deslocamento 50. Eu tenho, tá vendo essa representação aqui, ó? Isso aqui, ó, barra, vetor, barra, é igual a representação de módulo do vetor. Deixa eu ver se faço menos feio. Barra, vetor, barra, isso é igual a quem? Módulo do vetor. Módulo do vetor. Isso. Então, eu posso escrever assim ou apenas assim, ó. D. São duas maneiras de representar módulo do vetor, ou assim, ou assim. Os dois significam módulo do vetor. E é claro, olha o que ele escreve aqui para mim. Que o módulo do meu vetor deslocamento, que é esse aqui, ó, módulo do vetor deslocamento é menor ou igual ao módulo do ΔS. Você lembra ΔS, final menos inicial? Então, o meu módulo do vetor deslocamento, ele pode ser, ele sempre será ou é menor ou igual ao ΔS. Alan, pode ser igual? Pode. Quando que ele é igual? Ele é igual quando a trajetória for retilínea. A trajetória for o quê? Retilínea. Tranquilo? Beleza? Então, Alan, se eu é fácil ver isso. É muito fácil ver isso. Se eu segurar no ponto A e ir até o ponto B e esticar, você concorda que o meu comprimento da trajetória fica igual ao meu vetor de deslocamento? Fica. Então por isso que na trajetória retilínea, o módulo do deslocamento é igual ao módulo do ΔS. Módulo do deslocamento é igual a quem? Módulo do ΔS. Perfeito? Bacana? Tranquilo até agora? Então, gente, nós já falamos de o que é um vetor, o que é uma grandeza escalar, o que caracteriza um vetor. Falei de vetor deslocamento, muito importante isso. Espero que vocês tenham começado a entender um pouco
do que seria esse vetor deslocamento. Ele vai unir a posição inicial à posição final. Vai unir quem? Posição inicial à posição final. O meu vetor deslocamento, ele tem módulo menor ou igual ao ΔS. Quem é ΔS? Esse caminho aqui, ó. Ou como o seu livro chamou, grandeza escalar corresponde ao comprimento da trajetória ou variação da posição. Esse caminho, esse comprimento aqui é o ΔS. Alan, como que eu posso afirmar que isso aqui, ó? Como que você pode afirmar isso? Basta eu imaginar eu esticando todo o trajetório, todo o caminho AB. Se eu esticar, se for todo em linha reta, o ΔS coincide com o vetor de deslocamento. Olha que interessante. O que seria uma velocidade vetorial média? Nós trabalhamos muito no começo do ano velocidade média, lembra disso? O que é velocidade média? É o tanto que ele andou pelo tempo que ele gastou. O tanto que ele andou pelo tempo que ele gastou. Tanto que ele andou pelo tempo que ele gastou. Isso é velocidade média. Agora, o que seria velocidade vetorial média? Ah, meu Deus. Então agora eu tenho uma velocidade vetorial média? Sim, eu tenho uma velocidade vetorial média. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer assim, ó. Bom, esse assunto vai demorar um pouquinho mais. O que nós vamos fazer? Já está na hora de começar a aula do segundo ano? Então, eu vou interromper o compartilhamento e vamos fazer uma chamada rapidinho. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer assim. Primeiro, lista de presença. Todos do primeiro A, digita oi aí para mim, por favor. Tudo bem? Primeiro A já foi. Tranquilo? Todos do primeiro B. Ei, Gustavo, presta atenção. Primeiro B. Perfeito. Então agora, primeiro C, manda um oi para mim, por favor. Pessoal, eu vou te pedir um favor. Avisa para os seus colegas que com 15 minutos da minha aula iniciada, eu não permito mais aluno entrar na aula, porque atrapalha toda hora, eu estou digitando, estou explicando, aparece mensagem de aluno querendo entrar. Segundo, a partir da semana que vem, só vou permitir entrar na sala de aula o aluno que já tiver com o nome e a sala junto. Tá certo? O nome e a sala, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho, eu preciso encerrar. Já vou começar a aula com o segundo ano, tá certo? Obrigado pela atenção, semana que vem eu volto e a gente retoma os exercícios. Valeu! Boa noite, professor. Boa noite, obrigado, Boa noite. João.